um ano de governo Bolsonaro e um ano da legislatura da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, acompanhando esse novo governo, que realmente trouxe uma série de inovações e novas polêmicas também nesses primeiros 12 meses. A gente está aqui já com o presidente da Câmara conosco. Então, a primeira pergunta, deputado Rodrigo Maia, depois de um ano à frente da Câmara no governo Bolsonaro, foi mais fácil ou mais difícil que o senhor imaginava? Primeiro, bom dia. Agradecer Bom dia, a oportunidade. deputado. Só falar que não tem nenhum cruzeirense aqui não, tá? O senhor está entre amigos, fica tranquilo. Não tem problema. Não sendo Botafogo, pode cair todo mundo. Eu não tenho essa emoção pelos outros, não. É claro que como eu já presidi a Câmara no governo do presidente Michel Temer, é claro que os formatos são bem diferentes e a forma de trabalhar para constituir maioria para aprovar os projetos também é distinta. Um tinha uma equação tradicional que veio de muitos anos, de um governo de coalizão, o que transformava o parlamento numa peça secundária no processo político brasileiro. A outra decide por mudar o formato de fazer política no Brasil e traz uma maior independência na relação entre os poderes, usa a sua estrutura de rede social, principalmente no primeiro semestre, com mais força, continua ainda, mas com mais força, atacando a tal velha política, os partidos políticos. Inclusive o senhor, né, deputado, apoiou bastante aí nas redes. Ontem mesmo o vereador Carlos Bolsonaro, que estava sumido das redes, ele curtiu um post do Guilherme Fiuza bem duro contra o senhor. Fazer o quê? Como eu não vejo, então não me abala. Então, agora esse formato também gerou uma maior independência do parlamento brasileiro. E essa maior independência nos deu a oportunidade de não apenas vocalizar as pautas que nós defendemos, mas mais do que isso, e é uma questão que as pessoas ainda não se deram conta, fizemos a grande mudança na relação entre o Poder Executivo e Legislativo, que foi a aprovação do orçamento impositivo. As pessoas não estão dando... Duas coisas que as pessoas não deram muita bola. Primeiro foi antes, no governo anterior, na gestão anterior, nós termos acabado com as coligações para as eleições. Essa é a grande revolução política no Brasil, e aqueles que ficam querendo forçar uma nova reforma política precisam tomar o cuidado de que nesse processo, né, Gabeira, não volte a coligação. Então é melhor esperar a próxima eleição, como a gente conseguiu, pelo menos para a próxima. A gente vai ver que vai ser uma mudança radical nas eleições municipais, pelo fim das coligações. E a outra questão, exatamente com essa independência, a possibilidade da aprovação, que era impossível no passado, desse orçamento positivo, o que gera mais responsabilidade, mais poder para o parlamento e menos necessidade de você, a qualquer custo, ter formar um governo de coalizão. Então, ao mesmo tempo que o governo começa atacando o parlamento, ele acaba dando as condições para que o parlamento se fortaleça em relação ao seu papel perante a sociedade. Então, a partir do próximo ano, a gente vai ver uma situação completamente diferente, porque não vai ser mais o governo aprovando um orçamento como se fosse uma peça de ficção, vai ser um orçamento que ele vai ser obrigado a executar e executar aquilo que nós aprovamos. Isso muda, inclusive, do meu ponto de vista, a partir do próximo ano, a forma do deputado agir, e do senador, né? Então, quando um deputado e um senador entender que precisa, para a sua região, de um novo investimento que tem um valor alto, ele vai ter que dar a solução para abrir espaço orçamentário para investimento. Então, você tem aí um grande debate sobre as despesas indexadas do governo. O governo acabou mandando pelo Senado uma PEC, a PEC do tal emergencial, que é muito frágil, muito fraquinha, né? Com 10, 15 bilhões só de economia. Você tem um rol aí de 100 bilhões de reais que você pode organizar de economia, que está na PEC
que já tramita na Câmara desde o governo anterior do Pedro Paulo, que agora a gente aprovou a admissibilidade. Nós vamos respeitar a tramitação do Senado, mas quando um parlamentar ou um grupo de parlamentares de um Estado entender que quer fazer uma obra de 500 milhões de reais, ele vai ter todas as condições dentro dos projetos que existem no Congresso, gerar as condições para abrir esse espaço fiscal. Agora, quando abrir o espaço fiscal, como abriu agora, com o fim da multa, né, nas contratações, abrir um espaço de 6 bilhões de reais, esse espaço fiscal vai ser aplicado por decisão do relator do orçamento, ouvindo o parlamento. Então, acho que muda a equação. Então, acho que, só para encerrar, acredito que esse formato, que parecia um formato que ia gerar, né, muitos problemas, claro que gerou problemas, né, sinalizações negativas. Eu tenho convicção que o crescimento projetado no final do ano passado, de 2,5%, caiu para 1%, muito por culpa dessa insegurança que o governo gerou nos primeiros 6, 7, 8 meses, mas acho que nós conseguimos superar essa pauta de enfrentamento e conseguimos colocar na pauta temas que nós entendíamos relevantes e, mais do que isso, importantes para fortalecer o parlamento brasileiro. Agora, esse clima de enfrentamento continua, né? O PSL, que é uma das maiores bancadas da casa, está nesse momento num racha interno, inclusive com pitadas de baixaria, troca de acusações. Como é que isso afeta o trabalho da casa e como é que o senhor vê essas cenas que a gente tem assistido no Congresso? A nova política é uma beleza, né? Ela é uma coisa linda. Né? Para um jornalista é bom, né, Gabeira? Né? Dá muita coisa para escrever. Eu acho que fica lá entre eles. As pessoas chegam com uma expectativa, né, da política, com uma compreensão, né, porque geralmente o ambiente sempre à distância é muito negativo. Então, a pessoa vai para lá, acha que ninguém trabalha, acha que ninguém tem preparo, não é isso? Acha que você passa 3 dias lá à toa, aí que depois você vem para cá na quinta-feira e fica na praia. Né? Então, é isso que as pessoas, quando têm distância da política, compreendem da política. Quando chega lá, não é isso. É a representação da sociedade. Tem gente bom, tem gente ruim, mas tem um ambiente de muito trabalho. Mas eu acho que essa briga do PSL, né, é briga de poder. Né? É briga de poder pelo tempo de televisão e pelo fundo partidário. Então, é uma briga que acontece em todos os partidos, mas como eles são um partido das redes sociais, é uma briga explícita, né? Uma briga bem explícita mesmo, todo mundo nu e se matando. Então, eu acho que, ao longo do tempo, essas coisas vão decantando e as pessoas começam a ver que dessa forma não é o caminho correto para se construir, né, através do diálogo, um país melhor. Então, acho que eles continuam, né? Tem um movimento radical nas redes sociais que vai permanecer, não parece que parece que veio para ficar, e cabe àqueles que não estão nesse ambiente construir um ambiente de defesa das suas posições também de forma muito clara, né? Porque se os extremos vão trabalhar com muita clareza nas redes sociais, com muita força, cabe àqueles que não estão nessas posições mais polarizadas entender que precisam também ter posições firmes, né? Mas que isso não signifique deixar de ouvir o contraponto, o contraditório, ouvir as posições divergentes às nossas posições. Em Brasília, muita gente menciona o senhor como primeiro-ministro, alguém que ajuda a modular, a regular algumas questões que o Poder Executivo propõe, que são controversas. E o senhor já rejeitou esse rótulo, inclusive, de primeiro-ministro. Mas, por exemplo, nesse fim de semana mesmo, houve uma ação do governo na sexta-feira relacionada ao microempreendedor ligado à área da cultura, que perdeu um status tributário importantíssimo. E o senhor agiu imediatamente primeiro às redes sociais, na sequência o senhor teve um encontro com o presidente, na sequência o governo recuou, sabendo que a Câmara e o Senado recuariam ou rejeitariam essa proposta. Qual é esse papel que o senhor exerce efetivamente? Não, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, cada um exerce a sua função, a gente trabalha muito junto. Era uma decisão tão absurda, né? O próprio presidente considerou uma decisão absurda, né? Porque há um problema, em parte da equipe do governo, na área econômica também, que eles misturam liberdade com libertinagem, com anarquia. Então, trabalham sempre com a tese de tirar o Estado, né? Não estou dizendo especificamente nesse caso, mas tirar o Estado
completamente da vida das pessoas. A gente sabe que não é isso. O que a sociedade quer é outro Estado, mas quer um Estado regulador, que fiscalize, que garanta serviços de qualidade, né? Mas aí se mistura isso com uma certa libertinagem. Você vai ver aquele projeto da liberdade econômica, quando você lê, se você fosse aprovar tudo que eles queriam, não ia ter mais fiscalização para nada no Brasil também. Mas o senhor falou nesse que era extremo também não dá. Um projeto absurdo, mas tem outros exemplos, né? Questão do garimpo em terras indígenas, questão da cota de deficiência, e todos esses o senhor... O garimpo da terras indígenas não foi apresentado, foi? Pois é, mas o senhor já de antemão falou que não ia prosperar, né? São todos absurdos, todos esses que o senhor diz que não vão prosperar? Não, absurdo do meu ponto de vista. Eu presido a Câmara, eu pauto, eu coloco a minha posição, e a posição hoje que eu entendo que sempre é a posição da maioria, mesmo quando é uma coisa que eu discordo, mas quando eu sinto que não é uma posição, a minha posição não é majoritária, é claro que eu não tento não vocalizar para não distorcer a posição do parlamento. Mas tem muita coisa que é polêmica. Mas, se você olhar direitinho, é exatamente esses nichos que foram a base inicial da vitória do presidente Bolsonaro. Ele está defendendo o que ele representa da forma que ele compreende correto. Eu sempre digo que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de caminhoneiro, se você for pegar a opinião de uma pessoa que olha o Brasil para o futuro, ele vai olhar o que o caminhoneiro precisa, né? Precisa de infraestrutura, precisa de um marco de trabalho correto, precisa que a economia cresça para contratar frete. O presidente Bolsonaro pensa diferente. Tratar o caminhoneiro dele é reduzir o preço do óleo diesel, é aumentar a multa, né, da carteira de motorista, quer dizer, aumentar a pontuação. Então, ele vai nos pontos objetivos, e muitas vezes a gente fica meio no abstrato, olhando as coisas que se constroem para o futuro. Então, as reformas a gente olha para o futuro, né? E ele tem um olhar que é interessante, por isso que ele mantém uma popularidade de 1/3, na minha avaliação, porque no produtor rural, o que a gente olha no produtor rural? A gente olha o ambiente do agronegócio como um todo, como é que a gente pode ajudar. Ele olha um ambiente específico. Então, a GLO, para tirar a invasão de terra, armar o produtor rural dentro da sua propriedade. Então, ele fala para o produtor rural, para o caminhoneiro, para outros ambientes, para o garimpeiro, com coisas objetivas. Então, tem um certo apelo. Repercute em toda a sociedade, não apenas naquele nicho. Então, você olha o DPVAT. Acaba o DPVAT, não coloca nada no lugar. A gente tem responsabilidade, fala, mas quem é que vai pagar um acidente contra terceiros? Que tem todo dia. Moto, então, nem se fala, né? Então, tirou tudo, não colocou nada no lugar. Mas o cara que tem a moto, ou o taxista, olha aquilo e fala, acabou com o DPVAT, é bom. Então, esse formato dele trabalhar em temas micro, né, dá resultado, né? Agora, não sei se dá resultado a médio e longo prazo, mas a curto prazo, sem dúvida nenhuma, vai dar sempre resultado. Mas aí, quando o senhor se contrapõe assim dessa forma, como é que é? Tem um áudiozinho no WhatsApp, mensagem, gera desgaste ou tudo bem, fica tudo certo? Não. Isso não tem problema com ele, não. A gente tem tido nos últimos meses uma boa relação com ele. Eu respeito a posição dele, ele respeita a minha. A gente não mistura essas coisas. Eu represento a Câmara, ele representa o governo, né? Os ministros às vezes ficam mais... Ele vai no jogo do Flamengo, você é Botafogo, tá tudo certo. Ele era Botafogo. Era? Ele é Palmeiras? Mas eu lembro que ele era Botafogo. Se você entrar no Google aí, vai dar Botafogo. Acho que ele falou isso pro senhor para agradar, hein? Não, para mim nunca falou não, porque eu me lembro que ele, pelo menos, dizia que era Botafogo. Falando das reformas, presidente, notadamente em 2019 houve a reforma da Previdência, talvez a agenda mais importante do Congresso Nacional, mas outras várias reformas estão pela frente e precisam ser enfrentadas. Inclusive, muita gente espera por essas reformas para o Brasil efetivamente retomar o crescimento, etc. Só que o governo encaminhou uma série de reformas ao mesmo tempo, uma verdadeira reforma de Estado. O senhor defende uma reforma tributária importante, que o governo, aparentemente, nesse momento, não faz muita força para ser encaminhada. E aí, esse praticamente mutirão de reformas ao mesmo tempo não podem atrasar, porque todas elas são muito complexas, e acabar gerando um cenário onde a gente fique restrito à reforma da Previdência já aprovada e pare por aí? O senhor teme isso? Olha, eu não acredito, porque é claro que o governo atrasou em encaminhar as propostas. Eu lembro quando esse tema do tal do Pacto Federativo, que não é um tema simples, porque você tem o orçamento quase todo comprometido com despesas obrigatórias.
Então, essa questão de transferir recursos para estados e municípios não é tão simples. E também é uma parte de mito, porque os recursos, no final, eles não ficam tão concentrados na União como tenta vender no Brasil. Mas, então, o governo tinha... Outro dia eu estava até vendo isso para ver a data, entrei lá para pesquisar. Então, tinha uma matéria no Globo, de 27 de junho, dizendo que o senador Flávio apresentaria o Pacto Federativo pelo Senado. A gente estava tramitando a Previdência. Vamos em frente. Eu acho que é bom que as coisas tramitem com mais celeridade. Só que o governo só encaminhou isso no final de outubro. Então, e acabou mandando uma peça em relação aos gatilhos muito tímida. Talvez é o que eles compreendam que é mais fácil de aprovar. Né? Então, encaminhou a dos fundos, coisas muito... Quando você está olhando o passado, né? Aqui vai olhar o futuro, tanto a tributária. A tributária a gente já tem a proposta na Câmara, nós entendemos que é a melhor proposta, que trata sobre bens e sobre o posto de consumo, né? Bens e serviços. A proposta que já estava na Câmara, né? Não enviada pelo governo. Há mais de um ano. Nós estamos tratando disso com a PIA há mais de um ano, desde que eu assumi a presidência da Câmara, um ano depois, em 2017, que a gente vem trabalhando isso. Nós constituímos um grupo de trabalho para discutir tributação de dividendos, reduzindo a alíquota da pessoa jurídica. Quem é que fazia parte? Era o API, era o Marcos Lisboa e era a Vanessa, que hoje é quem coordena a política tributária do governo. Então, eu não vejo como ter divergência, já que ela está tocando a política tributária do governo, na proposta, no fundamental da proposta do governo com a nossa proposta, já que a pessoa que está tratando disso para o governo é uma pessoa que estava trabalhando conosco até... 6 meses, um ano atrás. Então, é uma pessoa, muito preparada, tem uma das pessoas que mais conhece a questão tributária no Brasil com uma cabeça moderna. Então, acho que a tributária, como nós estamos trabalhando isso há um tempo, e agora na nova legislatura o deputado Baleia apresentou como PEC, eu compreendo que a tributária tem um apelo muito forte dentro do Parlamento, dentro da Câmara, como uma proposta nossa, né? Que a origem é nossa, o trabalho foi feito nosso, junto com os quadros técnicos na área tributária, acho que ela vai caminhar com muita facilidade. É o meu sentimento, posso estar sendo otimista. Mas o senhor acha que qual é a reforma para 2020 que vai ser aprovada? Tem que aprovar. Sabe o que acontece? As pessoas falam muito em preocupação com manifestação, como é que resolve isso. Só tem um jeito de resolver isso, você reorganizar o orçamento público. Não tem outro jeito, porque, pensa bem aqui, o sistema previdenciário, que a gente conseguiu reduzir um pouco as desigualdades. O que acontecia? 70% dos brasileiros se aposentam com um salário mínimo e já se aposentam aos 65 anos, porque a dificuldade de completar os 15 anos mínimos de contribuição. Né? O do servidor público, que tem os salários maiores, lá no topo da cadeia, do teto do serviço público, se aposenta na média entre 57 e 55 anos. Então, o primeiro sistema, que é o previdenciário que a gente aprovou, ele é um sistema que transfere renda do pobre para o rico. Então, quando você melhora esse sistema, é duro, porque você está reorganizando, né, benefícios que existem para cada uma das pessoas, mas você está dizendo agora todo mundo se aposenta com 65 anos, não tem mais essa do que ganha mais ser financiado pelo que ganha menos, de alguma forma se reduz a desigualdade. Quando você vai olhar a administração pública federal, que foi construída ao longo dos últimos 30 anos, se você pegar a administração pública federal, dos 3 poderes, o salário médio é o dobro dos seus equivalentes no setor privado. Então, tem vários benefícios, estabilidade, e ainda tem um salário que hoje estimula mais você ir para o setor público do que está no setor privado. Então, um advogado da União ganha mais na média do que um advogado no setor privado brasileiro, como exemplo. Então, você tem uma concentração de renda na elite do serviço público. União, né? Executivo, legislativo e judiciário. Então, você precisa criar uma nova estrutura. As estruturas do Serviço Público Federal, a partir de 2005, com a aprovação do Plano de Cargos e Salários do Poder Judiciário, que contaminou todos os poderes, colocou o piso salarial, primeiro da categoria de juiz, depois estendeu para as outras, num salário inicial muito alto. Então, com pouco tempo, os servidores da elite dos 3 poderes, todos eles estão no teto. Então, você não estimula, né, meritocracia, eficiência, né, e você não trata do principal, que é melhorar a produtividade do gasto público dentro da máquina. Então, a reforma da administração pública ela é fundamental para que você, primeiro,
olha a questão da qualidade do serviço público da eficiência como uma prioridade do Estado brasileiro e construa novamente carreiras, né? Unifique carreiras, por exemplo, a Câmara tem 21 tipos de consultores legislativos. Por que eu preciso de 21 tipos de consultores legislativos? Salários médios altos, né? Na média de R$30 mil, muito alto, né? Uma coisa assim. Agora, deputado, você está falando aí... A gente já está com a consultoria Falcone trabalhando. No início do ano, independente da reforma do governo, nós vamos fazer a nossa. Enxugar isso, construir novas carreiras. O salário inicial tem que começar mais baixo para chegar ao teto ao longo de 20, 25 anos. Não dá para ser da noite para o dia como é hoje, nos 3 poderes. Estou falando aqui do nosso também, mas do que eu presido, mas nos outros também. Então, a administrativa, ela reduz desigualdade, porque hoje os recursos estão concentrados na atividade meio e não há recurso para investimento. Em 93, o Brasil tinha uma capacidade de gasto, de investimento nas despesas de capital de 30% do orçamento. Também era muito alto. Hoje, a nossa capacidade é 2%, mas, na verdade, é negativa porque você tem déficit, né? Então, 2%, que é o que você tem hoje, 30, 40 bilhões de orçamento de 1 trilhão e 500 bilhões. Então, a reforma administrativa ela vai reduzir desigualdade. Mas ela vai ser votada quando? Eu até tenho conversado com alguns ministros, com a ministra Carmen Lúcia, principalmente, porque há uma dúvida, vamos dizer assim, constitucional, se no caso de reforma administrativa, que eu trate de carreira de outro poder, que não seja do legislativo, que seja do executivo, do judiciário, se eu posso usar uma emenda constitucional de parlamentar. Tem uma parte de ministros que diz que eu não posso, tem outra parte, até por decisões já julgadas pelo próprio Supremo, que diz que posso. Então, independente do governo, eu acho que, de alguma forma, a gente pode avançar nesse tema. O ideal, o mais seguro, é que o governo encaminhe, pelo menos para a gente fazer poder executivo e poder legislativo juntos. Porque qual é o meu problema? Meu problema é o seguinte: eu tenho salários iniciais altos na Câmara, o executivo também tem. Se a gente vai fazer uma reforma, e acho que o judiciário deveria vir junto, a gente tem que trabalhar o salário inicial dessas categorias mais importantes no ponto inicial muito parecido, para que não tenha essa disputa, né? Você faz um concurso, aí abre outro, você faz outro e vai trocando de carreira pela questão do salário inicial. Então, eu acho que a gente harmonizar isso entre os 3 poderes seria o melhor formato. Por isso que eu fiquei esperando a proposta do governo. Eu já estou trabalhando com a consultoria Falcone já há um tempo, agora no final do ano. Semana que vem eles vão apresentar todo o trabalho. Nós temos na Câmara 4.000 funções, quer dizer, 4.000, até para entregar o brochezinho, tem lá uma pessoa, uma pessoa. Aliás, no Legislativo, no Judiciário, você tem uma função gratificada para cada 2 funcionários. Quer dizer, muita coisa. Não faz sentido. E o último, só para você começa a falar de número, não passa mais, só não para terminar mais. Aqui, não, só para terminar, por que eu acho que é importante, por que as reformas são importantes quando as pessoas têm preocupação com manifestação? Porque a gente precisa reduzir desigualdade. Por exemplo, mais um dado e depois eu falo da tributária. O Impostos e Transferências, isso é um documento muito importante que o BID, um livro do BID sobre despesa pública na América Latina. Primeiro, todos os países na América Latina, ou quase todos, nos últimos 15, 20 anos, cresceram suas despesas correntes, atividade meio, em detrimento de despesa de capital e investimento. Significa, e o livro fala isso muito bem, que nós investimos mais no passado do que no futuro. Então, todos, Brasil e Argentina, muito parecido sempre. Impostos e transferências reduzem desigualdade na Europa em 40%, na América Latina, 4%. Como o Brasil não está separado nesse cálculo da América Latina, a minha conta é que o Estado brasileiro concentra a renda. Concentra a renda, eu não tenho dúvida, porque tudo que eu estou falando aqui prova isso, eu não preciso, é o meu sentimento. Tributária, só para te dizer, por que a tributária é importante? Primeiro que é um sistema muito complexo, que custa muito, muito caro, né? Gera muita insegurança jurídica, muito litígio, mais de 1,5 trilhão de reais de litígio no Supremo Tribunal Federal, que o sistema tributário gera, né? De estoque, né? Todo ano vai entrando coisa nova. E mais do que isso, que é o mais grave, o Brasil, diferente dos Estados Unidos e da Europa, tributa mais o consumo e menos a renda. Então, significa, mais uma vez, que a gente tributa mais proporcionalmente o mais pobre em detrimento da nossa elite. Então, na hora que a gente fala de preocupação com manifestação, a gente tem que falar que esse sistema, esse Estado que nós construímos, eu fiz parte dele, porque durante 20 anos eu ficava olhando lá as galerias, os interessados iam para lá, aplaudiam a gente, e a gente achava que estava fazendo uma coisa boa. No final, nós atendemos os interesses particulares e esquecemos que a soma de interesses particulares não necessariamente
gera o interesse coletivo. No caso brasileiro, não gerou em hipótese nenhuma. Então, se a gente quer continuar na política, se a gente quer fortalecer a democracia, nós temos que ter um Estado, né, que priorize as suas funções na base da sociedade, não na elite da sociedade brasileira. Agora, deputado, você está falando aí de corte de gastos, de racionalizar e tudo mais, mas o Congresso está para aprovar aí 3 bilhões e 800 milhões de reais de fundo eleitoral. É verdade. Como é que explica isso para a população? Precisa desse dinheiro todo? Olha, se você olhar as contas que alguns fazem, custava 8, vai custar 3.800, tem uma queda. Eu sou sempre da tese que esse tema é um tema muito sensível, né? Como é uma discussão que está sendo feita no Congresso, eu também não quero atripolar a discussão, mas eu tenho uma opinião, independente do valor, fundo partidário vai sempre gerar polêmica. Porque no momento de crise, se você falar 1 bilhão, vai gerar polêmica também. Né? O que a gente precisa, e infelizmente o Senado não teve coragem, era de enfrentar uma nova regulamentação de despesa de doação de campanha privada, limitando por conglomerado, por percentual em campanha. Quer dizer, um conglomerado só deveria poder doar 5% no máximo de uma campanha. Aí você voltaria a ter um modelo, claro, com muitas restrições, porque o passado deu nos problemas que deu, mas, infelizmente, o Senado não quis avançar, achou melhor não avançar, então você tem que discutir gasto público. Os partidos trabalham com a tese que são 500 mil eleições que eles não têm condição, a gente não tem condição de fazer campanha com os 2,5 bilhões que foi proposto pelo governo na peça inicial, que depois recuou para 2 bilhões. O que eu tenho dito só aos deputados e aos senadores, que esse é um tema muito sensível, muito polêmico para a sociedade, que, de fato, né, se nós estamos fazendo todas as reformas, explicar um aumento de gastos não é uma função simples. Mas o senhor é a favor, né, de 3,8 bi? Acho que esse valor é o ideal? Eu acho que o ideal para mim era não ter fundo eleitoral. O ideal para mim era que a gente regulamentasse a pessoa jurídica novamente, fazendo restrições. Um conglomerado só podia doar 10 milhões e para cada candidato um percentual pequeno de 3% a 5% de cada campanha. Eu sou a favor de um modelo privado, eu não sou a favor que o dinheiro público entre, exatamente porque dá muita polêmica. Agora, a partir do momento que foi proibido, nós não demos a solução, fica nesse debate que gera desgaste para o parlamento. Eu acho que qualquer valor vai gerar desgaste. É claro que 3.800 vai gerar mais desgaste. Vai tirar da onde? Né? Então, tudo isso. Eu conversei com o relator do orçamento na semana passada e falei: explica isso direito, constrói a narrativa direito, mostra isso, porque, de fato, não é simples, não é você estar trabalhando numa agenda de redução de despesa e criar uma despesa nova, né, nesse volume. Então, é sempre muito polêmico. Eu espero que aqueles que estão comandando esse processo, que eles consigam mostrar para a sociedade que não está saindo dinheiro de saúde, educação, nada disso, que mesmo assim a polêmica vai ser a mesma, já que os valores não são pequenos. Polêmica também envolve a prisão em segunda instância. A sociedade fica acompanhando o debate no Congresso, a Câmara com projeto, o Senado com projeto. Inicialmente, cláusula pétrea, artigo 5º, não pode ser alterado. Depois, esfera civil e tributária também passam a valer em segunda instância e parece, a impressão que fica do lado de fora do Congresso, naturalmente, é que busca-se sempre um argumento para dificultar o avanço da medida, daí a Câmara vai com o projeto, o Senado com outro projeto de lei e por aí vai. Afinal de contas, o Congresso vai tratar desse tema com um projeto único, vai encaminhar, vai endereçar ao plenário. Deixa eu pegar uma carona, Maltic, porque o acordo era para que tramitasse a PEC que está na Câmara. Mas, independentemente disso, a presidente da CCJ do Senado, Simone Tebet, resolveu colocar em votação o projeto do Senado. O senhor ficou incomodado? Se sentiu meio traído? O que aconteceu aí? Não fico incomodado. Olha, a posição da Câmara estava dada antes dessa reunião com o Senado. O que, olha, é muito fácil, para quem não quer dar solução, é muito fácil dar a solução que estava colocada. Era só votar a PEC, que tratava do artigo 5, avançar com ela, vou acabar com a impunidade, vou aprovar isso correndo. Aí era tudo que os que são contra gostariam. Claro que ia bater no Supremo, ia dar inconstitucionalidade novamente. Me propuseram isso. Rodrigo, deixa correr o artigo 5. Eu falei, não vou deixar correr o artigo 5. Não sou responsável. E na minha gestão não vai ter uma primeira votação na história, desde a redemocratização, desde a nova Constituição, que você enfrenta, né, um obstáculo de mudar uma cláusula pétrea. Então, ouvindo juristas, inclusive do próprio Supremo, se chegou à PEC que era a PEC original do Peluso, né? Eu não vejo por que as pessoas sempre querem encontrar uma narrativa para dizer, não é verdade, o parlamento não quer avançar. Nós
pegamos as assinaturas com o meu apoio pessoal, pedindo aos deputados para assinar a PEC do artigo 102 e 105 dos recursos especiais. Apensei a PEC do artigo 5º, não precisava ter apensado. Isso deu condição de votar no mesmo dia. Votada num dia, à noite, eu já pedi a instalação. Semana passada, eu liguei de líder em líder para indicar os nomes dos membros, para que a gente pudesse instalar. Instalamos, colocamos um deputado que é um advogado muito qualificado, que é o Fábio Trade, que já disse qual é o prazo dele, que eu acho que está certo. Fevereiro e março, passado do carnaval, tem que votar. Aí agora começa, no fundo, não querem votar, porque vai tratar da segunda instância do tributário, do civil, do trabalho. Mas qual é o problema? Quer dizer, a liberdade nossa vale na segunda instância. E quantas ações de pensão são levadas durante 10, 20, 30 anos com os estados que não pagam? Agora, mais uma vez, a gente vai ter que votar mais uma PEC de precatório. Por quê? Porque os estados, faltando 4 anos, 2020 e 2024, alguns estados, se forem pagar um quarto, a partir do ano que vem, pagar um quarto até o final, por exemplo, o Rio Grande do Sul não tem condição. Hoje paga 50, vai para 200 milhões. Aí nós vamos ter que, mais uma vez, prorrogar o interesse do contribuinte. Mais de 70% das ações, na segunda instância, o Estado vence. Então, eu não vejo problema de instabilidade para o Estado. Tanto que, quando nós liberamos os depósitos judiciais, nós liberamos segurando 30% para se constituir um fundo, que é o fundo garantidor desses pagamentos. Aí, certamente, tem um outro caso que o Estado vai perder. Aí não pode. O Estado não pode perder para o cidadão. Uma empresa também não pode pagar no litígio tributário dela em segunda instância, numa perda que tenha contra alguém. Então, o que eu entendo é que o formato que está dado, primeiro, é o mais adequado do meu ponto de vista, é o constitucional. Ele vai aonde não fere uma cláusula pétrea e um risco desse assunto judicializar de novo, judicializado volta para o parlamento. Agora, nós vamos fazer o debate. Se lá na frente se entender que alguma área não há condição de você fazer a condenação, a decisão em segunda instância, tem um relator que pode mudar o texto. O debate é feito na comissão especial exatamente para que aqueles que têm divergência em relação à PEC original, senão não precisava de comissão especial, aprovava a admissibilidade e ia para o plenário. Então, o relator vai saber certamente ouvir aqueles que em outras áreas entendem que vai gerar mais insegurança jurídica do que segurança, encaminha a proposta e, no final, se for o caso, pode ficar restrito só à questão penal. Não tem problema. Mas o senhor acha que hoje há um interesse político das lideranças, da maioria no Congresso, de tocar esse assunto, de votar esse assunto? Nós estamos tocando. O que eu estou dizendo é o seguinte, o que as pessoas não podem pedir para o parlamento é que faça algo. Sabe por quê? Porque tem uma coisa muito interessante. Ninguém resolve algo que tem dúvida jurídica em cima de um tema que gere desgaste. Todo mundo faz os encaminhamentos em temas populares. Então, se a gente mudasse uma cláusula pétrea, é um tema popular, a sociedade apoia com razão. Então, as pessoas não iam, na tramitação do projeto, falar, cuidado que vocês vão enfrentar aqui um problema grave, que é uma cláusula pétrea da Constituição. Aí você gera uma jurisprudência num tema. Hoje é esse, amanhã é a liberdade de imprensa. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a Constituição, ela precisa ser preservada, e aquilo que foi aprovado pelo Constituinte está garantido, porque senão, hoje é um tema que é popular, amanhã pode vir um tema que gere restrições à liberdade. Então, vamos tomar um certo cuidado. Agora, nós não seguramos 1 minuto, nós demos celeridade, aceleramos para que a gente pudesse inverter o mérito daquela PEC, e eu sempre disse, eu estou nessa PEC desde o início, desde o primeiro final de semana, eu liguei para muitos juristas, ouvi muita gente e cheguei à conclusão, junto com outros parlamentares, que esse era o caminho correto. E estou trabalhando nesse. Depois veio o presidente Davi, querendo harmonizar, e disse, nós vamos caminhar com a ideia da Câmara, ótimo. Então, se vocês vão caminhar aqui, para a gente está bom. Agora, se o Senado votou, não tem problema. Agora, é óbvio que o projeto de lei, dependendo do dia que ele seja votado, ele nem chega na Câmara esse ano, porque você tem um prazo de recurso, de uma votação de um projeto terminativo. Então, a gente não pode estar aqui, a gente tem que estar aqui olhando o interesse da sociedade e fazendo que o interesse da sociedade prevaleça de forma legal, não de uma forma em que você ache que está cumprindo esse papel e, no fundo, está gerando mais insegurança, porque vai ser um ciclo. Se a gente fizer de qualquer jeito,
o Supremo vai julgar, vai devolver, vai julgar, vai devolver, e a gente vai ficar nesse impasse, o que gera insegurança para toda a sociedade. Deputado, falando em celeridade, já estamos aqui em cima da hora do nosso horário, mas eu preciso perguntar para o senhor de eleição. Pergunte. Tivemos uma eleição muito polarizada, né, da última vez, agora os partidos de centro já têm se mobilizado, feito reuniões, já tem peças em vídeo e tudo mais. Quem será esse nome de centro e o senhor cogita fazer parte de uma chapa à presidência, seja como candidato ou vice? Olha, eu acho que está tudo muito longe, né? O pessoal está muito ansioso por algo. Não sei não, tem um pessoal já trabalhando bem. Mas, sabe o que acontece? Correr uma maratona não é um projeto simples. Correr 3 maratonas me parece um projeto impossível, do meu ponto de vista. Talvez para quem esteja no governo mais fácil, tem máquina, tem instrumentos para qualquer outro que esteja antecipando o processo eleitoral, eu acho que está apenas garantindo a posição mais confortável do governo, né? Porque esse não é a agenda do momento. Porque quando você antecipa a eleição, toda a crítica que se fizer ao governo daqui para frente é uma crítica eleitoral. Não, aí. O Dória é candidato a presidente. Não pode. Bom, mas o presidente a todo momento antecipa o processo. Mas ele está na posição confortável. Porque todos os adversários dele agora, quando fizerem a crítica, ele vai falar, não, isso aqui é eleitoral. Ó, aqui o Dória, o Wilson, o Huck, todo mundo está me criticando porque todo mundo quer ser candidato a presidente. Não é esse o processo. Faltam 3 anos. Eu me lembro que... Então esse nome não existe ainda na cabeça do senhor. Quem será o candidato do centro? Olha, o que será o centro? Porque o centro não pode ser um ambiente, né, entre a direita e a esquerda. Tem que ser um ambiente que tenha posição. Não tem só um centro, né? Tem um centro que tem uma visão econômica para um lado, tem um centro que tem uma visão econômica para o outro. Então, tem ali o Ciro Gomes de um lado, tem o Luciano aqui do outro lado. Então, o que o centro precisa, o que as pessoas que têm uma posição nesse mundo mais radicalizado, né, com muitos ataques nas redes sociais, precisa fazer, é ter posições claras no que defende. Então, eu acho que o nosso campo tem posições claras. Nós defendemos a reforma do Estado desses pontos que nós colocamos. Mas você imagina um campo reunindo Ciro Gomes, Luciano Huck, Dória, todo mundo? Nós quase apoiamos o Ciro Gomes. Eu não tenho nenhum problema de apoiar o Ciro Gomes. Não tenho nenhum. O Ciro Gomes é um cara que tem palavra. Se a gente organizar uma pauta com ele, eu não tinha problema na outra, não terei na próxima. Eu não tenho problema de apoiar um candidato que esteja um pouco mais à esquerda daquilo que eu penso. Uma chapa Ciro Rodrigo Maia, é possível? Não é isso. Você está querendo botar nome. O que eu estou dizendo é que esse centro aqui precisa ter mais clareza. Então, nós construímos com a Tabata uma agenda para a Câmara para cuidar da temática social. Tem muita coisa boa, muita coisa polêmica. Então, vamos trabalhar aqui, né, qual é a agenda social que nós defendemos, né? Então, tem aqui um caminho, né? Então, eu acho que o grande desafio desse centro, né, é ser visto nesse mundo de redes sociais. Porque o nosso problema nas redes sociais não são as fake news, né? Fake news sempre existiu, né? Quantas vezes se fazia jornal com matéria falsa na véspera da eleição e ia para a porta das urnas distribuir. Isso sempre existiu. Mas a capacidade de multiplicar a informação com um jornalzinho feito de forma apócrifa era muito menor do que agora é a capacidade de viralizar uma informação falsa pelas redes sociais. Então, a aceleração da informação é que mudou muito. Por isso que o ambiente das fake news ficaram tão relevantes e precisam ser limitados pelo parlamento. Eu não tenho dúvida nenhuma que as plataformas precisam ter responsabilidade sobre o que passa por elas, né? E os autores dessas fake news que tentam desmoralizar principalmente as instituições democráticas precisam ser responsabilizados e precisam responder por isso. Olha, a gente precisa encerrar, Maltic, que a direção aqui já está mandando mensagem falando do tempo. Mas eu não resisto a perguntar, aqui no Rio, seu candidato é o Eduardo Paes? Já tem candidato? Meu candidato, ele querendo ser candidato, é claro que o meu candidato é o Eduardo Paes. Não é isso? Foi um grande prefeito. Se a decisão dele for sair do setor privado que ele está e voltar para a política... Mas ele não conversou com o senhor? Se vai sair, se não vai? Não. Difícil acreditar ainda essa aí, hein, deputado? Mas a gente finge que acredita. Para a gente encerrar mesmo, o bastidor da vida de presidente da Câmara, política 24 horas, 24 como é que funciona? Não, 24 horas. Eu acabei levando a minha família, né, Patrícia e meus 3 filhos, para Brasília, né? Ana Luísa e Bia ficam aqui, as do meu primeiro casamento, as mais velhas. E a minha decisão de ir para Brasília é que eu pudesse trabalhar 24 horas por dia. Ontem eu estava com um amigo meu almoçando comigo,
E começou a chegar. Chega o deputado A, daqui a meia hora chega o deputado B. Ele falou, Rodrigo, você autorizou, você combinou com esses deputados? Eu falei, não. As pessoas sabem que eu estou aqui e vão chegando. Mas isso me dá a oportunidade de conhecer melhor cada um. A Câmara é diferente do Executivo, o Parlamento é uma administração precária, porque você não administra nomeados, você administra eleitos. E você não está acima deles. Você coordena os deputados e deputadas. Então, se você achar que você está acima deles, você perde o controle da gestão do plenário. Então, é muito importante quando você conhece cada um dos deputados e das deputadas, as suas demandas, os seus problemas, a realidade de cada um nos seus estados. Eu, muitas vezes, quando eu posso, eu vou com os deputados nas bases eleitorais dele para conhecer o que pensa, qual é a formação do voto de cada um, porque isso facilita o meu trabalho. Então, eu tenho feito isso desde 2017, né, que a minha família foi para Brasília e ficam aqui meus pais e minhas 2 filhas mais velhas, e eu fico, eu acho que mais concentrado nessa agenda de ficar organizando o parlamento. De alguma forma, eu construí uma relação. Na legislatura passada, eu tinha o nome dos 512, né? Sabia o nome de 512, conhecia cada um. Eu estou crescendo, agora eu estou chegando lá. Acho que até março eu tenho todo mundo aqui organizado aqui no meu laptop. Então tá bom. Deputado Rodrigo Maia, muito obrigada pela presença, pela gentileza em vir até aqui. Esse foi o ponto de hoje e espero que a gente tenha outras oportunidades aí de conversar, deputado. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos.